Olá, tudo bem com você? Mais uma vez eu aqui desse lado da telinha e você do outro lado. Que a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua vida, com o seu coração. Com certeza Deus há de revelar algo para você e para nós. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tentarei transmitir para você. Nesse dia, nessa tarde, nessa noite, onde você estiver ouvindo ou vai ouvir esse vídeo, né? Eu quero que Deus fale com você de uma forma tremenda. Você tem uma arma, uma das armas que Deus te deu, e muitas vezes nós, ao decorrer da nossa jornada, nós deixamos levar, e é um perigo tremendo de nós sermos destruídos quando isso é roubado de nós. Isso não pode acontecer. A Bíblia diz que vai permanecer na eternidade três coisas: o amor, a esperança e a fé. A fé, a esperança e o amor. Claro que o amor é maior de todas as três. Mas o que eu quero dizer é a respeito da fé. A fé, a palavra tão pequena, mas está em primeiro lugar e vai permanecer. Jesus falou: olha, quando eu voltar, quando o Filho do Homem voltar na terra, haverá fé suficiente, na verdade, para sermos contemplados com a sua volta, com a sua busca da igreja, a revelação dos ares. 4 coisas em que você não pode nunca, jamais depositar a sua fé. Porque se você depositar a sua fé nessas 4 coisas, com certeza a sua fé vai ser destruída. Mas Deus, na verdade, tem uma palavra de revelação para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz a palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nele, a alma de Deus não tem prazer em você. A Bíblia também diz que, em Hebreus 12, o verso 2, diz que para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. No Velho Testamento, Isaías também diz: olhai para mim, diz o Senhor, e será salvo. Então nós temos que olhar para Deus, mas não, na verdade, colocar nossa fé nessas 4 coisas, na verdade, que pode então destruir a nossa fé. Certo, pessoal? Então a primeira coisa que você não pode colocar a sua fé, e eu colocar a minha fé, em primeiro lugar, não podemos colocar nossa fé em pessoas. Quantos afastam da casa de Deus? Quantos se afastam de Deus? Porque olha e coloca a sua fé nos homens, nos líderes. Não é assim, dessa forma. Quantas pessoas se desviaram, quantas pessoas, na verdade, não estão na presença de Deus e deixaram e abandonaram a Deus e foi destruída a sua fé. Mas eu quero dizer que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, ajuda-nos na nossa fé. Aumenta a nossa fé. E Jesus disse para eles: olha, se você tiver fé, ou se você tiver fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: lança daqui para o profundo mar, ou vem de lá para cá, e assim será feito, conforme a sua fé. Mas a fé precisa ser exercitada. Então você não pode, na verdade, colocar fé em pessoas. Quer ver um exemplo? Pedro andou os 3 anos e meio aproximadamente ao lado do mestre, mas ele negou a Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz também que ele usou da força, e Jesus tinha falado para eles, para os discípulos: olha, quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. E quando foram pegar Jesus lá no jardim do Getsemane, os guardas romanos chegaram, os soldados romanos chegaram, ele já sacou, na verdade, da sua espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus efetuou um milagre colando a sua orelha no lugar. A Bíblia diz que Jesus falou, na verdade, antes de Pedro negar, falou: olha, Pedro, Satanás tem pedido para te cirandar como trigo, te malhar como trigo. Prestou atenção? Mas eu orei a ti para que a sua fé não se desfalecesse. Então, se nós olharmos para homem, até líderes, nós vamos desfalecer. A nossa fé não pode ser colocada em homem algum, mas colocar nossa fé em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Então você tem fé dentro de você. Então olha sempre para a palavra, olha sempre para Deus. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Em segundo lugar, a segunda coisa que não podemos colocar a nossa fé, não colocar a nossa fé nos milagres. Deus é que realiza os milagres, Deus é que faz os milagres. Mas quantas pessoas receberam muitos milagres? Quer ver um exemplo? No Velho Testamento, quantas maravilhas, quantos sinais.
não foi relatado por Deus ou realizado por Deus através de Moisés. E eles não conseguiram alcançar a promessa, não conseguiram entrar na terra prometida. Voltaram para o deserto, morreram no deserto. Somente daquela geração, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Não é por milagres. Lembra dos 10 leprosos? Todos eles foram curados, mas só voltou um. E esse era samaritano para dar glória, para agradecer a Deus. E Jesus disse para ele: só cadê os outros 9? Não foi os 10 curados? Onde estão os outros 9? Então, o que eu quero dizer com isso? Aquele homem voltou pela fé que ele tinha recebido de Deus, porque Jesus falou: vai e mostra ao sacerdote. No meio do caminho ele voltou, porque viu que estava curado e veio agradecer a Deus. E Jesus falou para ele: levanta, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas você entende? Então não é pelos milagres. E muitas vezes nós esperamos. Tem pessoas que afastam de Deus porque o milagre não acontece, a cura não vem, a manifestação de Deus não vem como ele queria. E nem todos vão ser curados. Que isso, pastor? Certo. Nos dias de Eliseu, a Bíblia diz que muitos leprosos existiam, somente Naamã, o leproso, foi curado. Nos dias, na verdade, de Elias, existiam muitas viúvas. Jesus falou acerca disso. Mas Deus enviou Elias somente a viúva de Sarepta. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é porque Deus não permite que os milagres não aconteçam na sua vida, você vai colocar a sua fé em milagres. Pode ser que você, com certeza, pode se decepcionar, porque é por isso que Jesus falou muitas vezes: olha, vai e não conte a ninguém. Raramente ele disse, somente aquele homem que ele expulsou aqueles demônios, que estava em cadeias vivendo em cemitérios, nem grilhões nem cadeias o prendia. Mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus encontrou ele, aquele demoniado de Gadara. Quando ele foi liberto, falou: olha, vai, porque ele queria seguir o mestre, queria seguir junto com os discípulos. Falou: não, vai, desce para a cidade de Decápolis, as 10 cidades de Decápolis, e anuncia a sua família: com Deus teve misericórdia de você. Então, presta atenção. E muitas das vezes, quantas vezes Jesus fala: vai e não conta ninguém, ou um leproso, ou um paralítico, porque as pessoas se apegavam somente no milagre, quando não somente no alimento. Não sei o que você está passando, talvez precisa até de um milagre. Deus pode fazer o que Ele quiser, ou pode não te curar, ou Ele pode curar. Ele é Deus, a glória é para Ele. Importante que vocês fixem os seus olhos em Deus, na palavra de Deus. A nossa vida não é somente esta aqui. Aqui nós somos forasteiros e peregrinos, mas escuta, nós somos cidadãos do céu. Mas é importante você saber que a sua fé não pode estar nos milagres. Através da sua fé, os milagres acontecem, acompanha-nos. E vai acontecer. Isso é sintomático. Mas acontece o que acontecer. Você precisa olhar somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Terceira coisa, que não podemos colocar a nossa fé é na prosperidade financeira. Ainda sabendo que, na verdade, que Ele é o dono do ouro e da prata. O salmista, no Salmo 73, Asaf olhou para a prosperidade dos ímpios, e ele mesmo diz: bom é Deus para com Israel, para o justo de coração. Enquanto a mim, eu quase ia me desviando, porque eu via a prosperidade dos ímpios. Ele disse que teve inveja do soberbo, dos ímpios. Prestou atenção? Um servo de Deus, aí está falando da falha humana, como somos falhos. E muitas vezes você vê o vizinho, o parente, o amigo, ou o irmão, tendo aquilo que você não tem, obtendo aquilo que você talvez até desejava. E você tem que tomar cuidado para aquilo que não subir no seu coração. Ele estava ferido. Lembra quando Jesus foi tentado? O inimigo, Satanás, levou ele, quando foi tentado no deserto, levou ele. Deus levou ele pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, e lá então, no meio dessa tentação, o inimigo levou ele num lugar bem alto e colocou ele assim: prostrado, me adorares, tudo isso te dou. Então, você não pode se prostrar às coisas materiais, é isso que Deus está falando. A sua vida, a sua alma é maior do que isso. Os seus bens precisam ser enganeados no céu. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o seu coração estiver nas coisas corruptíveis, aonde a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça consome, você tem que ajuntar e aprender a angariar tesouros do céu.
Onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, muito menos a ferrugem, não destrói. Entende? Tesouros eternos. Não estou falando que você não pode ser abençoado materialmente. Pelo contrário, você pode obter roupas boas, novas, morar num lugar até melhor que você mora, não tem problema, mas o seu coração não pode estar ali. Abraão era muito rico e Deus o enriqueceu poderosamente, assim como Isaac e Jacó, mas eles entenderam que o coração deles não poderia estar nessas coisas. Entende? Isso não pode roubar a sua fé. Nada trouxemos a esse mundo, manifesto é que nada levaremos com certeza. Você não pode colocar a sua fé nessas coisas. Entende? Está a sua fé, ou precisa estar em Deus, a fé que vai permanecer para sempre. Em quarto lugar, ou quarta coisa que não podemos colocar a nossa fé, é em nós mesmos. Entende? Isso vai falar em Tiago 3, o verso 13 em diante. Quem é sábio e entendido para discernir com conhecimento algumas coisas, não com conhecimento terreno. Jeremias 9, 23 e 24 também fala a respeito disso. Para nós recebermos de Deus e agir como Deus age, com singeleza de coração, com pureza de coração, aí Deus assim se agrada. Mas nós atribuímos muitas vezes para o nosso eu, nós colocamos a nossa fé em nós mesmos. Eu posso, eu tenho, eu sou, eu conheço. Não, você não pode, você não tem, você não conhece. Deus é que sabe, Deus é que conhece, Deus é que tem, Ele que pode. Nós somos pó e cinza. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco não estaremos mais, mas a fé vai permanecer em nós. O apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, ou para Timóteo, 2 Timóteo 4, ele diz que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a coroa, na verdade, está preparada, a coroa da justiça está preparada para mim, que ama a volta, a vida do Senhor Jesus. E para você também que ama. Então a sua fé, você precisa combater isso. O inimigo quer roubar a sua fé. Você não pode colocar a sua fé, mas em Deus. Coloca em Deus, somente em Deus. Você não pode colocar a sua fé nas pessoas. Você não pode colocar a sua fé nos milagres. Você não pode colocar a sua fé na prosperidade financeira. Porque eu conheço muita gente que morreu, na verdade, porque disso colocou a sua fé. E de repente perdeu tudo. Deus permitindo. E acabou morrendo, se precipitando. Porque a sua fé estava no dinheiro, algo material, onde a traça e a ferrugem consome e destrói, o ladrão rouba. Não coloca a sua fé em si mesmo. Você pode com Deus. Se você é um vaso, na verdade, sem flores, você é um simples vaso no canto. Mas se você é um vaso e dentro de você tem o Espírito Santo da palavra de Deus, você é importante, você é um vaso belo. Então eu transmito para você essa palavra. Não deixe que, na verdade, algo rouba essa arma poderosa que Deus colocou. Vem de Deus. A fé é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que a sua fé seja renovada nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Então você precisa se atentar para isso. Viva a palavra, mas a sua fé tem que estar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então a sua fé não pode estar nessas coisas, porque você pode ser destruído. A sua fé não pode ser exercitada somente para isso. Não. A sua fé tem que estar em Deus, a fé salvadora, a fé sobrenatural, a fé como fruto do Espírito Santo de Deus. Então, você não pode colocar a sua fé nas pessoas, porque elas caem, elas perecem. Nem nos milagres, porque são passageiros, são para glorificar o nome de Deus. Nem colocar na prosperidade financeira a sua fé, e muito menos em si mesmo, mas em Deus. Que Deus venha te abençoar ricamente, poderosamente. Que a tua fé nesse dia venha a ser edificada, restaurada, aumentada, acrescida, porque é pela fé que nós alcançamos vida eterna. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Claro que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarda, agora e sempre. Que a tua fé seja acrescida, fortificada. Não deixa nada roubar a sua fé. Se você colocar a sua fé nessas coisas, com certeza você vai ser destruído. Pai, em nome de Jesus, que a fé dessa pessoa seja acrescentada agora
edificada, Senhor, por a fé que vem de Ti e por Ti. Nós juntamos a nossa fé, a minha fé com essa pessoa que está do outro lado, a minha irmã, o meu irmão, o meu amigo, a minha amiga, e possamos seguir avante mais um dia. A Bíblia diz, eu creio, nós tomamos posse que a fé, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a tua alma não tem prazer em nós. Mas nós queremos que tu tenha prazer em nós. Abençoa essa família, abençoa essa vida, abençoa essa pessoa. Que ela não venha colocar a fé nessas coisas, mas venha colocar a fé em Ti, em Cristo Jesus. Agora e para todo sempre. Que o amor do grande Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, minha irmã e meu irmão. E faça resplandecer sobre ti a luz do rosto de Deus e te dê a paz, agora e sempre. Diga, eu creio e tomo posse e vou exercitar a minha fé na palavra e em Deus, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Diga amém e diga graças a Deus. Deus te abençoe grandemente.